Eu quero começar pensando com você sobre uma palavra, um termo que foi praticamente cunhado no século XX por um pastor chamado Martyn Lloyd-Jones. Ele fala sobre a depressão espiritual. E a minha tese hoje aqui com você, que eu quero pensar com você, é que a depressão espiritual, ela é consequência da nossa desobediência. Que a depressão da alma é muitas vezes gerada no nosso coração porque nós não obedecemos a Deus. Veja então como é que esse pastor, ele define depressão espiritual e de alguma forma eu quero que você se perceba aqui nesse contexto. Talvez não em todos os pontos, mas provavelmente em algum desses pontos aqui você deve se encaixar como sendo alguém que esteja sofrendo algum nível de depressão espiritual. Veja como é que o Martyn Lloyd-Jones fala. Depressão espiritual é um pecado com o qual o verdadeiro Filho de Deus não deve viver. É caracterizada pela angústia na alma, abatimento no coração e infelicidade na vida. Os afetos não sentem mais prazer nas coisas de Deus. O coração não bate mais pelas coisas eternas. Quando recém-convertido, o seu coração estava fervendo, buscava Deus, orava, jejuava, vivia em comunhão. Ao acordar, a primeira coisa que você fazia era ler a Bíblia. Investia horas em oração. Agora não mais. Essas coisas não têm mais sabor, não têm mais gosto. Orar se tornou cansativo, ler a palavra se tornou enfadonho, e se juntar para compartilhar a palavra, a vida e orar é maçante. Cuidar do coração da esposa e dos filhos se tornou exaustivo. O tempo com eles deixou de ser divertido para ser entediante. Isso aqui é um retrato que me parece que esse pastor, embora estivesse no século XX, ele estivesse também olhando para o nosso contexto hoje. De alguma forma, eu e você estamos envolvidos em algum tipo de nível de depressão espiritual. Exatamente sobre isso que eu quero pensar com você, lendo então o Salmo 119, dos versículos 97 ao 104, para que a gente observe como que o salmista, ele experimenta a vida por meio da lei de Deus. No verso 97 ele começa e diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Feche seus olhos, quero orar com você. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos e te agradecemos pela tua revelação. E rogamos a Deus que o teu Santo Espírito, nessa noite, possa guiar a nossa mente, guiar o nosso coração, possa iluminar, Deus, aquilo que há dentro de nós, que ainda não está experimentando, Senhor, a vida que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus queridos, existem 3 formas da gente observar a lei de Deus. Vamos dizer assim, existem 3 formas
que a lei de Deus, ela pode ser usada. E hoje nós não iremos trabalhar as 3 formas, iremos trabalhar uma delas. Mas é importante que você saiba disso. A primeira forma ou o primeiro uso que a lei de Deus pode ser aplicada é o uso político. No sentido de que a lei de Deus, ela é dada ao homem, e a lei de Deus é o melhor fundamento, é a melhor fonte que o homem pode pegar para que as suas relações sejam bem vividas. Então, a nossa legislação em si, ela tem algumas coisas que são influenciadas pelos fundamentos de Deus. Por exemplo, nós não podemos matar porque é contra a lei. Nós não podemos roubar porque é contra a lei. E isso, obviamente, tem um fundamento na lei do Senhor. Mas existe um segundo uso da lei, e esse é o que, via de regra, nós mais ouvimos falar, que é o que nós chamamos de uso de lei, da lei de forma pedagógica. Em que sentido? A lei de Deus, ela nos guia a Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos o quão miserável nós somos, nós vemos que nós não conseguimos cumprir essa lei, que essa lei tem um valor muito alto, nós somos incapazes de cumprir ela completamente, e por isso ela nos mostra a necessidade de um Salvador. Ela nos conduz a Cristo. O apóstolo Paulo trata muito isso na sua carta aos Romanos, em Gálatas, falando que a lei de Deus, ela é como um aio, ela é como alguém que ensina o caminho que você tem que andar. Ela leva você a olhar para Cristo. E o terceiro uso da lei que nós vamos pensar aqui é o que nós chamamos de uso de lei, da lei de forma didática. É quando Deus nos mostra a lei, o manual que nós devemos seguir, porque esse manual, essa lei, ela traz prazer ao nosso coração. Porque essa lei, ela não apenas nos leva a olhar para a nossa própria miséria, mas ela nos leva a experimentar a glória e a bondade de Deus. E essa é a lei que o Senhor nos deu, com muito amor e muito prazer. Nós devemos viver em obediência ao Senhor. E é isso que o salmista começa falando no verso 97. Ele diz: quanto amo a tua lei. Veja, ele começa esse texto falando: Senhor, eu amo a tua lei. Há aqui, meu querido, uma relação que ela nunca acaba na vida do crente. A relação entre lei e amor. E por que isso é importante para a gente? Porque nos nossos dias, amor está, na verdade, foi redefinido de uma forma humanista. Amor nos nossos dias, via de regra, é um sentimento, é algo extremamente subjetivo, que nós não sabemos exatamente o que é apenas algo que nós sentimos. Na mente do salmista, a lei, ela é o fruto, ela é o fundamento do amor. Porque o próprio Jesus diz que quem ama, obedece os meus mandamentos. Então veja, há uma relação profunda entre amor e lei, porque quando nós amamos a lei, nós amamos mais ao próprio Deus, e quanto mais nós amamos ao próprio Deus, nós amamos a lei, e esse ciclo, ele vai avançando enquanto nós caminhamos na vida cristã, e a cada dia que passa, nós amamos mais a lei de Deus, e nós amamos consequentemente a Deus. Por isso, nós podemos afirmar e devemos afirmar que os afetos do nosso coração, eles são transformados pela obediência. Muitas vezes nós somos guiados pelas nossas vontades. Nós nem sempre temos vontade de obedecer a Deus. E muitas vezes essas vontades, elas são fruto de uma natureza pecaminosa, da carne. Se você quer ensinar o seu coração a amar a Deus, isso se faz por meio da obediência.
Nós não obedecemos porque temos vontade. Nós obedecemos porque a lei de Deus traz prazer ao nosso coração. E quando nós obedecemos contra a nossa vontade, o que o Espírito faz, aplicando a lei de Deus ao nosso coração, é dizer assim: filho, aquilo que você desejava fazer, que era pecado, não é tão bom quanto parece. A lei de Deus, ela é muito superior a isso. Ela é melhor, porque nós a experimentamos. Mas o salmista não para aí. No verso 97 ele continua e diz: essa mesma lei é a minha meditação todo dia. Então veja, inflamado pelo amor, pela lei de Deus, o salmista diz que ele se engaja nessa meditação. Não é algo passivo, é algo que ele de fato está constantemente pensando, meditando. Os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração, todo o dia é guiado pela lei de Deus. E por isso que ele ama a lei de Deus, porque ele medita todo dia. E ele medita todo dia, exatamente porque ele ama a lei de Deus. E no verso 98, ele continua e diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Veja que coisa curiosa que o salmista falar sobre os inimigos e dizer: eu prefiro a lei do que os meus inimigos. Qual é o ponto aqui? Muitas vezes os inimigos, que no nosso caso é a nossa carne e o mundo, eles utilizam-se de artifícios pecaminosos para trazer a desgraça à vida do povo de Deus. Ele se utiliza de meios que são pecaminosos. O medo do salmista, meu querido, é que ele teme sucumbir a esses meios pecaminosos, para que dessa forma ele não seja de alguma forma afetado pelo que aquele inimigo quer fazer. O temor do salmista não é sofrer, porque os seus inimigos o farão sofrer isso. O medo do salmista, o que ele teme verdadeiramente, é sucumbir aos mesmos meios pecaminosos que os seus inimigos usam. E é por isso que ele pode dizer: ora, a lei de Deus tem sabedoria suficiente e ela me capacita a escapar das armadilhas. A lei de Deus, ela é suficiente, ela é superior a todas as artimanhas que o homem, que os inimigos do homem, a nossa própria carne e o diabo podem dar. Ela é extremamente superior. Quer um exemplo? Muitas vezes nós queremos lutar contra pecados que não são vencidos quando nós estamos só. Os nossos inimigos, eles se utilizam, a nossa carne se utiliza de meios pecaminosos, quando ela diz assim a nós: você consegue. Vá sozinho que você consegue. O que a palavra de Deus diz é: filho, tem alguns pecados que você não trata eles sozinho. Procure alguém e busque ajuda. Existem meios que nós precisamos ter cuidado, porque a única coisa que pode nos fazer sábio diante dos inimigos não é sucumbir aos meios deles, mas é se voltar para os testamentos do Senhor e para a palavra do Senhor. No verso 99 ele continua e diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Veja, meu querido, Deus, ele se utiliza de homens fiéis, de mestres fiéis, que se empenham no trabalho, que se empenham no esforço, que se empenham numa preparação para poder ensinar o povo de Deus. Mas o ponto aqui é que esses mestres, eles não têm poder em si mesmos. O mestre,
ele não tem poder ou sabedoria em si mesmo, porque a fonte é Deus. A fonte de todo conhecimento é Deus. Por isso é que ele diz: ora, eu compreendo muito mais do que os meus mestres. Porque o salmista, ele não está dizendo que ele é melhor do que os seus mestres. Ele não está dizendo aqui, eu sou alguém mais inteligente, eu leio mais, eu sei mais. Não. O que ele está dizendo aqui é: Senhor, eu sei que a fonte de todo conhecimento é o Senhor. Portanto, o que me guia é o Senhor. O mestre, ele é um meio, ele é um caminho, mas ele não é o fim. Por isso que nós podemos afirmar que nós podemos progredir além do que as instruções dos homens podem nos levar. E muitas vezes esse é o nosso problema, o meu e o seu, é que nós temos a tendência de querer as coisas do Senhor, na verdade, as coisas da vida de forma muito fácil. E isso se aplica também à nossa fé. Então muitas vezes é muito mais simples, mais fácil e menos trabalhoso nós ouvirmos mestres e apenas eles. Mas nós muitas vezes esquecemos que o mestre, ele é um meio e nós não vamos além daquilo. Porque a nossa consciência precisa estar cativa ao fato de que os mestres, eles não têm em si nenhum poder e nenhuma fonte diferente de mim. Deus é a fonte de todo conhecimento. Então perceba que a ideia aqui do salmista não é de arrogância. Pelo contrário, é uma ideia de humildade. E essa mesma ideia se aplica àquele outro texto da palavra de Deus que diz que o discípulo será melhor que seu mestre. O ponto aqui não é a capacidade do discípulo. O ponto aqui é de onde vem a direção para se andar. É do mestre Jesus Cristo. Por isso que qualquer mestre ou fiel homem do Senhor, ele não é o fim, ele é apenas o meio. O fim de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, é o próprio Deus. Por isso o salmista diz: compreendo mais do que todos os meus mestres. Por quê? Porque eu medito nos teus testemunhos. Isso é o que me faz compreender mais que eles. O Senhor é maior do que eles. E ele continua ainda nessa ideia. Veja, ele falou sobre os inimigos, ele falou sobre os mestres, e agora ele vai falar sobre uma coisa muito interessante. Ele vai falar sobre os idosos. Ele diz: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Certamente a palavra de Deus, em vários momentos, ela chama a nossa atenção para o fato de que nós devemos ouvir com atenção a voz dos mais velhos. Porque a voz dos mais velhos, dos idosos, daqueles que têm mais experiência, é uma voz que merece ser ouvida. Porque a experiência e a idade, ela é de grande valor. E a palavra de Deus deixa isso muito claro. Mas qual é o ponto aqui do salmista? O ponto dele é: meu querido e minha querida, a prudência tem a sua fonte na palavra de Deus. Os idosos são pessoas que devem ser ouvidas. E mais uma vez, ele não fala aqui com uma arrogância no coração quando ele diz: eu sou mais prudente que eles. Ele está falando aqui com toda a humildade, porque ele sabe que a fonte não é a capacidade dele, mas é porque ele medita na lei de Deus. Porque todo aquele que se rende a Deus e se exercita diligentemente em meditar na lei de Deus, não tenha dúvida, essa pessoa, ela terá a capacidade de exercitar uma prudência que não há em nenhum outro lugar que você possa encontrá-la, porque a lei de Deus nos dá essa prudência. Por isso, então, ele nos ensina
que a ideia não é que nós entendemos friamente a lógica da lei de Deus, do preceito de Deus. Isso faz parte, mas é mais que isso. Ele sabe, ele entende a lei de Deus, mas ele se devota a essa lei com uma ardente afeição, com obediência. A lei de Deus não nos é dada para que a gente apenas tenha um vasto conhecimento sobre as coisas de Deus. A lei de Deus é nos dada para que nós possamos caminhar de forma fiel ao Senhor e experimentar da vida de Deus. Embora muitas vezes os inimigos usem meios que são pecaminosos, nós não iremos sucumbir porque nós temos a lei de Deus. Embora muitas vezes os mestres sejam muito bons, nos ensinem muita coisa, mas nós vamos além deles, porque nós temos na lei do Senhor aquilo que é a fonte do conhecimento e da sabedoria. Mas ele também nos diz que toda a prudência da vida humana, ela pode e deve ser buscada em primeiro lugar na lei de Deus, porque a lei de Deus é superior do que qualquer outra prudência. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Nesse ponto, ele declara basicamente guerra a todo pecado. Todo erro, tudo aquilo que não leve a se dedicar a Deus, é posto aqui como o seu inimigo. De todo mau caminho desvio os meus pés. E aqui é onde muitas vezes nós caímos. Não ande na beira, não tente alcançar seu limite para parar nele. Prefira nunca saber até onde você pode ir. Meu querido, quando nós temos medo, temor de alguma coisa, nós não nos damos nem ao direito de saber se nós conseguiremos fazer isso. Isso eu estou falando sobre a própria vida comum. Para exemplificar, imagine que você esteja na beira de um penhasco e você vai testar quantas barras você pode fazer. Você segura aqui na ponta da montanha. Você não vai fazer isso. Você não vai testar o seu limite. No meu caso, eu acho que não daria nenhuma. Mas nós não testamos, porque nós tememos. E o que o salmista está falando aqui a nós, ao nosso coração é, desvia os teus maus caminhos, desvia os teus pés dos maus caminhos. Não tenta saber qual é o seu limite. Se você teme o pecado, não entra em nenhuma maneira de chegar perto dele. Simplesmente rejeita e vai por outro caminho. Não ande na beira, porque nós devemos constantemente sermos desconfiados da nossa capacidade. E no 102, então, ele continua e diz: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Veja que coisa profunda. O salmista agora fala ao nosso coração aqui, dizendo: olha, não há nenhum momento que eu me aparto dessa lei. Não há nenhum momento onde a lei de Deus não está perto de mim, seja em meditação, seja em oração, seja em qualquer outra ação, seja quando eu me desvio dos caminhos, seja quando eu busco a prudência, seja quando eu busco a sabedoria e o conhecimento de Deus, seja quando eu luto contra meu inimigo. Em nenhum momento eu me aparto dos teus testemunhos. E o mais belo dessa história é que quando nós de fato seguimos esse caminho, nós conseguimos fazê-lo não porque nós temos poder em nós mesmos, mas porque o Espírito de Deus nos influencia de forma secreta e no interior do nosso coração, para que nós caminhemos nesse caminho. Esse é o mistério da nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo nos faz
termos uma nova natureza. A nossa união com Cristo é o fundamento do caminho da fé e o fundamento do caminho da lei. A nossa união com Cristo, com Jesus, é o que nos conduz a ficarmos de joelhos. E quando ficarmos de joelhos, a pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso do Teu Espírito, eu preciso que o Senhor não me deixe apartar dos Teus mandamentos. Porque quando eu me aparto dos Teus mandamentos, eu não vivo e não experimento a vida dada a mim, que é viver pela lei do Senhor. Por isso o salmista diz: tenham perseverado. Nós podemos entender que ele persevera nesse caminho por meio de uma influência secreta. Lembre muito bem disso. Se você quer mudar, meu querido, a sua caminhada com o Senhor, se desviando dos maus caminhos, com prudência, com sabedoria, o caminho inicial são os joelhos no chão. A oração e a intimidade com Deus no mais silencioso do nosso quarto, no lugar mais silencioso do nosso quarto, é onde começa o caminho com o Senhor. No verso 103, então, ele traz à tona aqui algo muito curioso. Ele diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Veja, o salmista ele traz aqui uma ideia de uma experiência com Deus. Ele está falando que quando ele caminha com Deus, quando ele obedece a Deus, e veja, o ponto aqui é guardar os mandamentos. Quando ele guarda os mandamentos, ele experimenta Deus de forma tão doce como o mel na sua boca. Meus queridos, nossos afetos, o nosso coração, ele é movido pela nossa obediência. Nós não vivemos diante do Senhor, obedecendo ao Senhor quando temos vontade. O Senhor nos chama a obedecer a Ele porque nós somos submissos a Ele. Primeiro porque de fato Deus, Ele é contra todo o pecado, porque o pecado é uma afronta ao Senhor, é uma atitude de rebelião a Deus, mas nós perdemos muito porque quando não abraçamos e vivemos a lei de Deus, nós simplesmente não experimentamos Deus. Nós simplesmente não temos a vida que Ele diz que nós podemos ter por meio da obediência. O nosso choro, o nosso riso, os caminhos da nossa vida são influenciados pela lei de Deus. Quando nós choramos, há influência da lei de Deus, tanto que a própria palavra de Deus diz: ora, chore com os oprimidos, mas também diz: se alegre com os que se alegram. Existem momentos que a palavra de Deus nos chama a nos alegrarmos, e existem momentos que ela nos chama a também entristecermos. E o curioso é que muitas vezes nós perdemos isso, simplesmente porque nós somos guiados pela nossa vontade. E principalmente, meu querido, no nosso contexto, muitas vezes nós somos guiados pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, as nossas vontades se tornaram aquilo que define o que nós vamos fazer ou não. Se eu estou triste, eu não vou obedecer. Se eu estou feliz, eu posso fazer o que eu quiser. Então, muitas vezes os nossos sentimentos, eles são a fonte das nossas decisões, dos nossos caminhos, e não a lei de Deus. Mas veja, a lei de Deus nos diz como nós devemos usar nossos sentimentos. A lei do Senhor, então, ela será insípida, ou pelo menos nunca nos será tão doce, a ponto de nos privar dos prazeres da carne, se não tivermos lutado corajosamente contra a nossa própria natureza, a fim de subjugar as afeições carnais que prevalecem dentro de nós. Nós somos chamados a subjugar, a pôr debaixo da lei aquelas vontades e aquelas afeições carnais
que ainda habitam no nosso corpo, elas não decidem um caminho que nós vamos andar. A lei de Deus decide. Por isso que, ora, a lei de Deus é melhor do que os meios que os inimigos usam. Por isso que a lei de Deus, ela é melhor do que os mestres. Por isso que a lei de Deus é superior à prudência dos idosos. Porque a lei de Deus, ela é a fonte de todas essas coisas. Então ele finaliza no verso 104 falando: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. E aqui ele inverte aquilo que ele falou alguns versos antes. Ele diz que, em alguns versos anteriores, que ele desvia os seus pés do mau caminho, porque ele medita e segue a lei do Senhor. Agora ele está dizendo que por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento, por isso eu detesto todo o caminho de falsidade. Veja, há uma relação aqui que também é uma relação da nossa vida. É que quando nós buscamos a lei de Deus, mais nós vamos detestar o caminho da falsidade. Mas o contrário também, quanto mais nós desviamos os nossos pés dos maus caminhos, nós faremos isso porque somos influenciados interiormente, silenciosamente no nosso coração, pelo Espírito de Deus, para seguir a lei do Senhor e meditar na sua palavra. Se há uma coisa que o crente, que o cristão fiel a Deus pode experimentar nesse mundo, e que essa coisa é superior a qualquer outra que nós podemos colocar aí na lista, é a lei de Deus, é obedecer à lei de Deus. Uma vida feliz se inicia inquestionavelmente quando um homem se esforça por livrar-se dos seus pecados. Você já parou para pensar nisso, meu querido? Sua alegria, sua felicidade, ela não está em você vencer os seus inimigos pelos meios pecaminosos que ele usa. Ele não está em você obter a sabedoria do Senhor por meios que não são a lei do Senhor, ou que não tem a sua fonte na lei do Senhor. Mas também não é você procurar a prudência, a sensatez, por meios que não são estabelecidos pela lei de Deus. A vida feliz, ela inicia quando eu e você declaramos guerra contra o pecado. E a guerra, ela é até o fim da vida, mas a vitória é certa. Porque o Espírito de Deus nos influencia interiormente, silenciosamente, até esse último dia. A lei de Deus, ela é dada a nós. Deus nos dá a lei para que possamos todos os dias da nossa vida experimentar o quanto que ela é doce. A lei de Deus não nos é dada para que a gente entenda tudo. Ela nos é dada para que a gente experimente Deus. Que o nosso coração tenha prazer em Deus. Quando nós comemos coisas que nós gostamos, algumas pessoas até choram de tamanha emoção. E quando nós olhamos para a lei de Deus, nós também devemos chorar, porque ela também é uma experiência da alma. A obediência é uma experiência da alma. Pensando então nisso, eu quero voltar aqui a sua mente, levar a sua mente àquilo que nós começamos falando sobre a depressão da alma, o pecado da depressão da alma. E aí eu quero propor para vocês duas aplicações que a palavra de Deus traz a nós e que essas aplicações é a cura para a depressão da alma. Não importa o nível que você esteja, se você quer avançar na relação com Deus,
essas duas coisas são necessárias. Primeiro, subjugue os afetos carnais à obediência da lei e viva. Subjugue aquilo que você tem ainda dentro do seu coração, que não é vontade de Deus, mas é a sua própria vontade, que não tem o seu fundamento, não nasce na lei, mas no seu próprio coração. Subjugue isso à obediência. Não siga esse caminho. Se está difícil de não seguir esse caminho, nós precisamos colocar o joelho no chão. Não tem outro jeito. A oração, ela tem o poder, meu querido, de transformar o meio do seu coração. Porque quando nos colocamos de joelhos diante de Deus, suplicando, Senhor, eu declarei guerra contra meu pecado. É a única coisa que eu quero. Mesmo que eu seja exterminado pelo meu inimigo, não tem problema, eu vou obedecer ao Senhor. Porque a tua lei me dá muito mais prazer do que simplesmente não sofrer. Se alguém se gloria de amar a lei de Deus, mas negligencia a sua obediência e aplica seu corpo a outras coisas, tal pessoa se revela a mais profana. Muitas vezes nós dizemos e professamos uma fé do nosso coração e da nossa alma, mas a nossa vida não é uma vida piedosa. E é isso que eu chamo de profanação. Porque a profanação é quando aquilo que é externo não é feito como deveria, embora o interno exista. Eu quero então, a partir disso, dar uma sugestão para você que deseja aprofundar mais na lei de Deus, conhecer mais da lei de Deus. Quero ler aqui com você uma parte, são 3 perguntas do Catecismo Maior de Westminster. É um documento que é um símbolo de fé da nossa igreja e que nos ajuda a entender os preceitos da lei de Deus. Eu quero ler com você aqui essas perguntas, enquanto nós lemos essas perguntas e essas respostas. Eu quero que você avalie o seu próprio coração, para você perceber que, embora muitas vezes os mandamentos do Senhor sejam tão óbvios, nós somos extremamente ignorantes para as implicações dele na nossa vida. Pergunta 107, então, ele diz o seguinte: qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. E aí eu pergunto para você, ok, o mandamento foi dado. O que é que esse mandamento exige de mim e de você? Pergunta 108. Os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar, puros e inalterados, todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer os votos a Ele, bem como o desaprovar, detestar e opor-nos a todo o culto falso, e segundo a posição e vocação de o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Bastante coisa, né? Que é exigido de nós. E aí eu pergunto para você, o que é que ele nos proíbe? E quando a gente fala sobre o que proíbe,
A gente não fala de uma forma negativa. É porque quando nós não seguimos a palavra de Deus, a lei de Deus, o que é proibido pela lei, nós não experimentamos de fato o que poderíamos com Deus. E aí eu quero que você avalie a si mesmo. Será que você caiu já em algum desses? Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus, o fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente, em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. O fazer qualquer imagem de deuses imaginários, e todo o culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto. A simonia, o sacrilégio, toda a negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Meus queridos, eu e você quebramos o segundo mandamento constantemente. Embora talvez não saibamos todas essas implicações, mas nós quebramos. Porque a lei do Senhor, ela é válida, não apenas quando nós apenas a conhecemos, mas porque ela é uma instituição de Deus para todo homem. Nós perdemos muito quando nós não sabemos o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Isso é declarar guerra contra o pecado. Portanto, se você deseja de fato não andar mais profanando a lei do Senhor, o chamado da palavra de Deus é: obedeça, subjugue esses afetos carnais à lei. Não obedeça só quando você tem vontade. Obedeça porque você tem que obedecer. E o segundo ponto é: ensine a doçura da lei de Deus à sua alma. Isso, meu querido, nós ensinamos ao nosso coração. E existem outros salmos que falam muito sobre isso. Porque estás abatida, ó minha alma. O salmista e a palavra de Deus nos chama a questionar e a falar para a nossa alma aquilo que ela precisa ouvir. Porque aqui é um ponto muito interessante onde nós ou caímos de um lado ou caímos do outro. Muitas vezes, ou nós caímos na profanação ou caímos na hipocrisia. Se alguém se gloria de amar a Deus, de amar a lei de Deus, mas negligencia seu estudo e aplica a sua mente e outras coisas, tal pessoa se revela a mais hipócrita. O ponto aqui é que Deus, Ele requer o nosso coração. Ele requer a disposição de amor interna que nós temos voltada para Ele. Quando nós muitas vezes nos dedicamos a um e esquecemos do outro. Quando nós muitas vezes nos dedicamos em obedecer a lei de Deus, nós esquecemos que essa lei de Deus deve ser dirigida por um amor que habita dentro de nós. E o contrário também, muitas vezes quando nós nos dedicamos apenas a questões da alma e apenas a fazer as coisas porque temos vontade, nós profanamos, porque nós não obedecemos. O Senhor, Ele requer do seu povo tanto o interno quanto o externo. Sempre foi assim, sempre será.
Deus é o Deus da nossa alma e o Deus do nosso corpo. Ele quer que os nossos afetos sejam voltados para a sua lei e que por meio da obediência da lei, nós também tenhamos o nosso corpo com a maior experiência do homem. Eu quero então agora finalizar com você pegando o texto que nós começamos lendo de Martyn Lloyd-Jones e pensar como é que esse texto ficaria caso nós experimentemos a lei de Deus, caso essa depressão da alma que nós de alguma forma estamos pode ser curada. Veja como ficaria essa realidade. A vida cristã sadia é caracterizada pelo sossego na alma, ânimo no coração e felicidade na vida. Os afetos sentem prazer nas coisas de Deus. O coração bate mais pelas coisas eternas, buscando a Deus, orando, jejuando e vivendo em comunhão. Ao acordar, a primeira coisa que faz é ler a Bíblia e investir horas em oração. A lei de Deus é saborosa, é experimental. Cuidar do coração da esposa e dos filhos é relaxante e divertido. A realidade muda quando nós, de fato, meu querido e minha querida, experimentamos o que a lei de Deus tem para nós. A nossa realidade muda. Quando nós sabemos que não há nada nessa terra que possa nos trazer a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer. Não há trabalho nesse mundo, não há dinheiro nesse mundo, não há viagens nesse mundo que se compare a uma simples obediência à lei de Deus, porque ela é mais doce do que o mel. Não esqueça que os nossos afetos, eles são transformados pela nossa obediência. Nós não caminhamos por vontade própria. Nós não obedecemos a Deus porque estamos inclinados pelas nossas emoções e nossas vontades a isso. Nós obedecemos a Deus porque simplesmente a lei do Senhor é a melhor coisa que eu e você podemos experimentar na nossa vida. Não há nada que seja mais saboroso do que a lei de Deus. Não há nada melhor do que a lei de Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor, pela união com Cristo, pela fé que temos em Jesus, pela salvação que temos no Evangelho, nos conduz no nosso interior a amar a lei de Deus e a obedecê-la. Quando você conseguir, de fato, obedecer a lei de Deus e experimentar desse bondoso Deus, fique de joelhos e agradeça: Senhor, obrigado porque o Senhor me inclinou a isso. Obrigado porque o Senhor me inclinou no mais secreto do meu coração a experimentar do Senhor. Mas caso você esteja ainda muito receoso ou temeroso em cumprir a lei de Deus porque é pesada demais, também se ponha de joelhos e clame ao Senhor dizendo: Senhor, me dá esse prazer todo que o Senhor diz que tem em te obedecer. Porque os meus inimigos, eles se utilizam de meios que eu não quero usar porque eu prefiro teus mandamentos. Porque a sabedoria do Senhor é superior aos meus mestres. E porque a prudência da tua lei é superior a qualquer outra. O Senhor é a fonte da vida. E o Senhor é aquele que pode me conduzir nesse caminho de vida. Não há nada que eu e você podemos experimentar nessa vida de melhor do que uma simples obediência da lei de Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Eu quero que nesse comecinho de oração você ponha o seu coração diante de Deus, ore ao Senhor, e depois eu quero então quebrar o silêncio orando junto com você.